E estamos começando o início do fim da segunda temporada do Papo de Empreendedor do Núcleo de Jovens Empresários da Assiste. Muito prazer, eu sou o Nicolas Borges, vulgo Nicolas da Hamper, e estou aqui hoje com a Andresa para falar sobre cultura organizacional, com uma pessoa que é um fenômeno no que faz. A gente vai apresentar ela logo em breve para vocês. Mas, Andresa, conta um pouco melhor sobre o núcleo e sobre aí o Papo de Empreendedor para nós. Então, muito prazer, eu sou a Andresa, nós aqui chegando no último episódio, assim, ó, fechando com chave de ouro, espero que a gente consiga trazer muita ideia. Então, vamos começar pelo núcleo, né? O núcleo, hoje, o núcleo de jovens empresários com empresas de até 5 anos de existência ou com jovens empresários de até 30 e 40 anos. A gente está dentro da Assiste de São Leopoldo, que é uma associação comercial e industrial de serviços e tecnologia localizada no Rio Grande do Sul, uma associação de classe empresarial que visa discutir pautas comuns e fortalecer os negócios da região, fazendo muito networking entre os associados, trocando experiência e levando as demandas de diferentes setores. E o nosso podcast conta com um patrocínio Supermaster do Sicredi Pioneira e o apoio das nossas queridas empresas nucleadas, que são Rita Pavone, Advogados Associados, Percom Contabilidade, Soler Energia Solar, AC Real Imóveis, Virando a Terra, RMAC Assessoria em Desenvolvimento, Like You, Premia Pão, Hamper Performance Humanizada, Shambhala Centro de Terapias Alternativas, MM Gestão Imobiliária e V8 Ambiental. E hoje, olha, fechar com chave de ouro com esse assunto que eu particularmente suspeito a dizer, né? Cultura organizacional. Mas estamos aqui com Thalita Oliveira. Thalita, eu queria que tu se apresentasse para nós, falasse um pouco sobre tua trajetória nesse assunto que é liderança, que impacta diretamente na cultura organizacional das pessoas. E queria te ouvir já de começo, já para começar esse podcast, que é um fechamento de chave de ouro, com certeza absoluta. Nossa, eu tô me sentindo super à vontade. eu tenho bem mais que 40, mas eu tô me sentindo bem jovem, nucleada, assim, né? Que ótimo. Que legal. Bom, então, eu sou a Thalita Oliveira, eu trabalho com desenvolvimento de líderes há mais ou menos 25 anos. Quando eu saí da Liberato, somos filhos da Liberato, né? Então, serviu para eu ver que eu não tinha perfil para área técnica e sim para lidar 5 árduos anos para dizer que não é aquilo que eu vou fazer. Eu tenho pena dos meus colegas e professores, coitados. Mas aí entrei, né, para faculdade e comecei a trabalhar, então, com gestão de pessoas. E mais ou menos uns 5, 6 anos eu fiz uma transição de carreira, trabalhando solo, né, como consultora, e mais ou menos aí uns 16 anos como professora. Hoje eu sou professora na Unicinos e também professora na Unilassalle. Que massa! Trabalhando esses temas de gestão de pessoas. Aí o público é variado, gente, isso é muito legal, né? Porque desde a área da TI, gastronomia, produção fonográfica. Então, tem várias áreas que precisa se falar de gestão de pessoas, de cultura, de carreira. Então, a gente acha que é só na administração, é só na psicologia. RH. Padrão. Que é o padrão, mas né, cada vez mais se tem percebido e tem se colocado nos currículos, né, esses temas. Porque tu vai trabalhar com gente, né? Mesmo que tu vá fazer uma IA, tu precisa de alguém que faça IA. Então, de fato. A gente tava falando sobre isso nesses últimos podcasts também, né? Sobre a importância de ter uma pessoa. E tem uma pessoa sempre por trás, né? Alguém que te entenda. Eu não sei eu já briguei com o chat várias vezes. Chat, não é isso que eu pedi. Eu já fiz isso também. Pô, mas eu já te falei isso 200 vezes, não entendeu ainda. Porque tem alguém ali, claro que ele vai se retroalimentando, mas tem alguém que programa aquele negócio, né? Então é importante que as pessoas que estão fazendo entendam de pessoas para conseguir, enfim, atender as demandas, né? Fora isso, eu sou mãe, né? Eu acho que isso o Cícero falava muito. Ele me apresentava nas palestras. Thalita é mãe. Eu não entendia muito bem o que ele queria dizer. Por que falar isso, né? Aí depois eu entendi, né? Porque realmente é complexo. Então, eu sou mãe de uma menina de 15 anos e de um menino de 10. E acho que isso resumindo. Tem a Jade também, minha cadela. Né? Eu não sei a idade que ela tem. E essa parte da família, né? Parte da família. Com certeza absoluta. Mas falando de cultura, assim, já entrando um pouco do tema, né? Eu tava pensando muito quando vocês fizeram o convite, porque a gente ouve, escuta muita gente falando, querendo trabalhar com pessoas. Porque é encantador, é legal ver as pessoas felizes, as pessoas se desenvolvendo.
Mas falar de cultura sem ter passado por um processo de mudança cultural... e aí não tô julgando coleguinha nem nada disso, mas é meio que tu tem que passar pelo menos por um estágio probatório, sabe? Porque é muito complexo. É no mínimo 2 a 3 anos para fazer isso. E eu tive essa experiência, eu tinha 30 anos mais ou menos, quando uma multinacional comprou uma empresa local aqui de São Leopoldo. E, gente, aconteceu de tudo, de revolta do pessoal na janelinha do RH, brigando porque no jornalzinho saiu que não iriam mudar os benefícios e mudou-se os benefícios. Bah. Sabe? Então, assim, essa foi a primeira experiência. Então, é um tema muito importante, porque senão pode gerar problemas tardios e perdas, né? Perdas de pessoas, perdas de talentos. Então, eu fico feliz de estar aqui falando desse tema com vocês. Que ótimo. Bom, os dois, né? Eu acho que é um assunto que vai impactar muito, ainda mais falando de jovens, né, pra quem tá começando, e até trazer ideias, talvez, pra quem já atua. E, né, aquela coisinha, mudar uma chavezinha daquilo lá que já fazia, né? Eu acho que a gente vai aqui conseguir trazer muita coisa ainda. Tenho certeza absoluta que sim. E aí, quando tu fala de cultura, Thalita, tu traz essa nuance, né? Eu sou mãe. Que mudança que foi na tua vida ser mãe também, né? E que mudança que as pessoas, que às vezes dentro das culturas, as pessoas não enxergam que mudanças pessoais e mudanças nas perspectivas das pessoas impactam diretamente na cultura, né? Então, bom, eu acho que pra gente começar esse podcast, eu gostaria de usar uma pergunta meio norteadora, assim, no sentido de, quando a gente fala de cultura organizacional e da tua vasta experiência, expertise no assunto, o que mais surge de demanda nesse mercado quando fala de necessidade de cultura? Eu já ouvi demandas, inclusive, de Nicolas, a gente precisa de ti aqui para as pessoas, por exemplo, não terem burnout. Mas não é isso a pauta, né? O assunto é mais além, o assunto é um passo atrás. Eu gostaria que tu falasse um pouco melhor sobre o que hoje é a maior demanda que as empresas, que líderes e que instituições te trazem sobre cultura organizacional. Uhum. Pois é, sabe que, Nicolas, da minha, agora, claro, a gente vai trocar muito porque é muito da minha experiência e da tua, né? Mas, assim, quando eu entro numa organização, eu logo percebo que a questão é cultural. Mas a empresa nunca percebe. Uhum. Ela acha que é a liderança que não está sabendo cobrar resultado, é a liderança que não está sabendo se posicionar, é a liderança que está sendo muito boazinha, Sim. ou que está sendo muito dura, que está sendo muito burocrática. E aí, quando a gente vai, por exemplo, a primeira coisa que eu peço, né? Deixa eu ver a missão, deixa eu ler a missão, os valores. E aí, quando eu pergunto como esses valores se traduzem em comportamentos, porque daí a gente pode ver se aquele resultado tá bom ou ruim. Porque é muito... Eu posso dizer, não gostei da performance do fulano, não tá legal. Tá, mas... E aí, a gente falando de comportamento. Tá, mas que comportamento tu quer? E aí, às vezes, né, a direção da empresa não sabe traduzir aquele comportamento. Então, eu uso a lógica do comportamento estar coerente com os valores. E aí, a empresa não sabe dizer, né? Então, a gente, às vezes, tem que construir isso. Só que isso dá trabalho. Isso é uma coisa chata de ser feita. Por mais que eu goste, eu sei que é chato para quem tá na gestão da empresa. E tu tem que parar um momento para ter esse olhar. Então, assim, não, eu só quero que tu vá lá e converse, dê umas dicas para a minha liderança, faça um treinamento, um PDL, né, de liderança e tá tudo certo. Não tem como não começar pela cultura, porque às vezes pro CEO ou para CEO tá bem internalizado, né, o jeito de ser da empresa, que cultura é isso? É o jeito, né? É o nosso jeito, é o nosso jeitinho fofo, que às vezes não é tão fofo assim, né? Mas é o nosso jeito. Para ele ou para ela tá tudo certo, mas quando começa a cascatear, não tá. Por quê? Diversos motivos. Às vezes as pessoas também não concordam Sim. com alguns daqueles valores, alguns daqueles comportamentos, ou não sabem ter aqueles comportamentos. Porque vamos combinar, né, gente? Nós não somos perfeitos. De fato. A gente tem gaps no nosso jeito de ser, no nosso comportamento, na nossa entrega, muitas vezes. A gente quer acertar e às vezes querendo acertar a gente erra. Então, nunca é cultura. Nunca a demanda vem por cultura. Eu tô trabalhando uma situação agora que a demanda veio comunicação estratégica. É aquela coisa, né? O problema das empresas é a comunicação. Né? Há 247 mil anos. A vida toda.
E aí, estou trabalhando em comunicação, mas quando eu cheguei e conversei com o dono da empresa que está fazendo uma transição, ele tá fazendo uma... Como é que é o nome? Me fugiu agora. Quando tu passa para alguém, tu passa a gestão da empresa, né? Sucessão. Ele tá fazendo uma sucessão com um grupo de diretoras e eu vi de cara que era cultura. O jeito dele é diferente dessas diretoras. Elas são super competentes. Super, super competentes. Mas tem coisas que elas não entregam como ele. E elas têm que entregar como eu pra eu conseguir sair tranquilo. Então, eu disse, não é comunicação. Só comunicação é uma pontinha. Nossa. Né? A gente tem que olhar pra cultura, pro jeito de ser da organização. Aí chegou um determinado momento, assim, da nossa conversa, que ele disse, se tiver que trocar, eu troco. super assertivo. Tá, agora vai dar. Seja o que seja. Né? Não, eu admiro super ele, assim, porque ele é prático, né? Não, se a pessoa não se adequar, a gente troca. Eu disse, não, calma. A gente vai desenvolver, mas a gente precisa traduzir. E é muito engraçado, eu não sei se acontece com vocês, acontece muito comigo, assim. Eu vou nas empresas e tá na parede, literalmente desenhado na parede, não é mais nenhum quadro, porque antigamente era um quadro, né? Agora não, é pintado, desenhado. Uma escrita diferente, né? É, assim, nossos valores. Sim. E lá nessa empresa tem esses valores, né? E aí eu tirei foto daqueles valores e em determinado... Daí a gente foi fazer uma reunião e aí mostrei pra ele, né, o que eu tinha pensado. Ele, da onde tu tirou isso? Daí, tipo assim... Da onde tu tirou isso? Da tua parede? Ah, é? Sabe? Pra ver como não tá totalmente internalizado. Então, realmente, pra mim, aquilo ali foi já uma evidência de que a gente tem que olhar pra cultura, né? Ótimo, ótimo. E falar sobre cultura é necessariamente falar sobre pessoas também, né? Necessariamente falar sobre pessoas, porque tem muita gente aí, a gente fala de processos de demissão, processo de admissão e todo o processo que envolve pessoas dentro da empresa, onde a gente vai olhar e falar, cara, qual o propósito dessa pessoa e qual é a cultura da empresa? Estão alinhados as duas pontas? É possível alinhar as duas pontas? Quão difícil é isso também? Porque chegam demandas externas no sentido de novos colaboradores mesmo. Entram na empresa, na grande maioria das vezes com experiências anteriores, com crenças, com valores pré-definidos sobre trabalho mesmo, sobre entrega. Às vezes, e na maioria das vezes, cenários negativos que viveram, por isso não estão mais onde estavam, né? E aí surge essa demanda de colocar para dentro e adequar a cultura. Como é que funciona esse desafio dentro das empresas, Thalita? Como é que tu traz essa perspectiva para nós? Porque isso é um enfrentamento, né? Quando a gente fala de empresas grandes, principalmente, eu acho, eu já vi uma rotatividade muito alta em várias empresas, onde surgem colaboradores com uma competência técnica elevadíssima, excelentes no que fazem, mas quando entra no ponto cultura, não conseguem. E como é que tu vê essa demanda hoje no mercado, né? Aí, Nicolas, isso que tu falou é essencial, assim, né? A questão do processo de seleção. Para mim, começa aí tudo, né? Sim. Eu tenho muita sorte, assim, que eu não sei se é sorte ou, na verdade, é um natural que empresas que são preocupadas com o resultado, né, com seus resultados, contratam geralmente consultores, especialistas em gestão de pessoas, assim, né? Uma empresa que não está preocupada com isso não já vai... nem vai, né? Não adianta eu querer ir lá bater na porta, que não vai rolar, né? Mas tudo começa nesse processo de seleção. E aí a gente vê, por exemplo, as pessoas escolhendo onde querem trabalhar, né? E aí entra não só a questão da cultura, do jeito de ser, mas entra também a remuneração, os benefícios, a necessidade individual que cada um tem de reconhecimento, de crescimento, o que cada um quer. Se a gente olhar, por exemplo, se eu olhar para a minha geração, né? Geração X, eu nasci em 1977, eu cheguei no mercado de trabalho ali mais ou menos em 1996. Tinha uma demanda muito grande de ficar, ainda era o finalzinho de ficar a vida toda numa empresa, né? A minha mãe falava, faz concurso Banco do Brasil. O orgulho da família era isso, né? O orgulho da família era isso, porque ela teve essa realidade, enfim. E hoje as pessoas não têm mais isso, até porque elas querem aprender, elas querem coisas novas. Por quê? Porque o nosso celular o tempo todo traz coisas novas. Sim. Então, assim, é natural. Poxa,
não é que é natural, né? É naturalizado que se eu tenho coisas novas aqui nesse aparelhinho, eu vou para um lugar onde eu vou ter que entrar às 8 horas, sair às 6 horas, que eu também tenha novidades. E que eu tenha reconhecimento, e que eu tenha desafios, e que seja legal, que seja divertido. E aí o lidar com a frustração não é algo que a gente está ensinando para as crianças. Então, assim, eu como mãe, é uma coisa que eu percebo. Nossa, é um ponto muito importante, né? Lidar com a frustração, porque é chato, como mãe ou como pai, ter que lidar com a frustração do filho. Porque, tipo assim, tá, toma um sorvetinho aí, fica quieto, não me incomoda, deixa eu descansar, porque eu passei o dia inteiro trabalhando. Sim. Então, assim, é uma cascata, né? Acho que até uma pauta que vocês poderiam fazer, né, na próxima edição, é falar sobre a educação, porque lá na escola a gente tá formando a mão de obra do futuro. Né? E aí essas pessoas chegam completamente cheias de manias... toda dengosa. Mas chegam cheio de hábitos e comportamentos que no mercado de trabalho não se adequam, né? Não fecha, assim. Então, a gente precisa olhar para isso também. Isso é algo muito... Tu já me dizendo isso, então, tu já identifica hoje que os jovens, eles têm já esse... Como é que eu vou dizer? Esse... Não é um receio, mas esse bloqueio de conseguir se adequar a determinadas coisas. Sim, e aí tem muito a questão da marca, da marca empregadora, né? Então, eu penso que seja muito importante as empresas trabalharem a sua marca empregadora. Demais. E não é com, desculpa aí, Great Place to Work, mas não é com Great Place to Work, porque... Por que eu digo isso, tá? Claro que aí não é totalmente científico, não tem uma base de dados, enfim. Mas, recentemente, eu estava com uma disciplina de gestão da segurança cibernética. Então, o pessoal da TI, a turma lotada, gente que é responsável, né, por muita coisa. E eles falando pra mim, eu não acredito nisso. Bom, se o cara da TI, né, não é, o cara da TI não acredita nisso, a gente tem alguma coisa. Sim. Ah, mas olha só, tem setores que são 2 pessoas. É óbvio que eles vão saber quem foi que respondeu. Então, assim, nada contra, acho maravilhoso, acho que é um selo que a gente tem que estimular, e principalmente ali entregam dados de melhoria, né? Eu, por exemplo, trabalhei, fiz um projeto grande na SK, que é uma empresa aqui de São Leopoldo, fiquei 3 anos lá por conta de uma demanda que surgiu numa pesquisa da Great Place to Work, né? Então, tem, claro, surgem dados, informações dali, mas é muito mais que isso. Sabe? É muito mais que isso. É a gente trabalhar a marca empregadora de verdade. Não vender sonhos. Vender realidade, sabe? Olha, legal, tu vai ter esses benefícios aqui, mas tu também vai ter que entregar isso aqui. Sabe? Já deixar de cara, assim, qual é a realidade. Tu não só ganha, né? Tu tem que ter... É tipo, tu vai acordar comigo, eu sem maquiagem. Tu vai acordar comigo, eu meio de mau humor. Mas também tu vai ter vezes em que a gente vai ter uma festa, que vai ter um videogame na sala, entende? É deixar claro desde o início. Combinado não sai caro nem barato, né? Com certeza. Eu vou usar essa pauta, eu não consegui me controlar aqui falando sobre isso. De novo, né? O GPTW famoso aí, mas... não necessariamente puxando para o meu lado, mas... A Humper, ela surge como isso hoje, falando sobre planos de desenvolvimento e planos de inserção de performance humanizada dentro das empresas. A gente prega muito isso. Por que a gente não desassocia performance e humanização justamente por isso? A empresa precisa performar, as pessoas precisam entregar resultado, e isso nós vendemos e divulgamos isso da Humper, que isso é feito da melhor forma quando é feito com humanização. E humanização não é passar a mão na cabeça da mimimi. Humanização é entender as pessoas, entender os contextos, entender a cultura da organização. E a gente hoje traz uma certificação de empresa humanizada pensando nisso. Legal. Né? A partir de um plano de implementação. Ok, nós trabalhamos com coisas pontuais, como treinamentos, palestras, mas a Humper, principalmente hoje, o carro-chefe da Humper é propor um acompanhamento longitudinal, onde nós... vemos as demandas a partir de ferramentas cientificamente validadas, aplicamos ferramentas e metodologias cientificamente validadas e chegamos num resultado humanizado para aquela instituição, para aquela organização. Né? Então, a gente traz ali o olhar da psicologia e o olhar da performance organizacional, pensando nisso, né? Pensando na cultura organizacional, pensando, antes de tudo, na sustentabilidade, que a gente estava falando, na sustentabilidade do negócio.
né? E quão difícil é as empresas comprarem isso hoje. Não sei como é que está sendo o teu acesso hoje, Thalita, nas tuas demandas, né? Porque aquilo que tu falou é muito verdade. É muito difícil consultorias que vendem olhar para pessoas, bater na porta das pessoas e das empresas. As empresas, não, vem aqui, a gente precisa de ti. Muito mais as empresas irem procurar. Porque tem gente que acha que não vai adiantar de nada, né? E tu vê muita dificuldade ainda presente hoje? Quem compra o meu trabalho não é o RH, para começar. Né? Começando daí, quem compra o meu trabalho geralmente é a área comercial, porque quer vender mais, né? Ou realmente o CEO, né? A direção da empresa. Tá preocupado que com tá preocupado onde com vai isso. o negócio, né? Então, geralmente, às vezes tem situação que o RH foi a porta de entrada, né? Mas depois, assim, ok, te conheci, agora tu vai conversar com a diretora de RH, com a diretora financeira, enfim. Sim. Então, quem compra esse trabalho não é o RH. Infelizmente, a gente está falando de um RH que não consegue ser estratégico. Por quê? Porque a gente ainda está pensando naquele RH que faz festa de final de ano, naquele RH que entrega bombom no dia da mulher, é aquele RH que vai... Se tu recebeu a menos ou a mais. É o RH da dinâmica de grupo, Sim. sabe? Então, e aí, claro, eu vejo uma procura, né, para conhecer mais do negócio, mas ainda é o visto aquele como aquela área que cuida das pessoas de um jeito que, na verdade, às vezes tu dizer um não pra pessoa não bem dado, do tipo, te coordena aí, que essa é a tua última chance, tu tá ajudando muito, tá cuidando muito mais das pessoas do que tu dizer, vem cá, não, mas... Vem cá, eu te acolho e tal. Claro que faz parte do acolhimento, né? Mas ele não é só isso. Então, quem compra é o CEO. Por isso que eu acredito no networking, né? Em a gente ter formas de mostrar aquilo que a gente faz, mas mostrar para as pessoas certas. Para quem tem o poder de decisão, quem tem o poder da caneta. Porque o RH, em geral, é só controlador. Até porque a gente tem que pensar que quem vai tomar a decisão é quem criou toda a cultura e quem quer né? Porque a empresa é o meu negócio, né? O que tá ali entre a empresa é o meu nome. Então, eu acho que as pessoas têm que pensar nisso. Que se elas querem mudança ou que identificam alguma coisa que está errado, tem que pensar que é o seu nome, é o seu lugar ali, é você que representa aquilo. Né? Claro, as pessoas que estão atrás, elas te ajudam, mas quem tá ali, quem vai transmitir, vai ser vinculado ao teu nome, né? Início do ano passado, eu tive uma proposta para apresentar um projeto de mudança cultural, uma grande empresa em Porto Alegre, que eu achei bem organizado, assim, a forma como eles fizeram. Primeiro entrou em contato, o RH era grande, bem bastante substância, assim. Entraram em contato comigo 3 pessoas do RH para me conhecer primeiro. E aí, então, eles agendaram comigo que eu apresentasse a proposta de implantação. Aí fui até a empresa, né? Porque daí já não era mais online, fui até a empresa. Se passasse a proposta, aí ia ser com a presidente da empresa, né? Aí eu achei bem organizado. Eu acabei desistindo nessa etapa, porque ia ser uma dedicação praticamente total, para mim não valeria a pena naquele momento, mas eu gostei da forma como eles fizeram, até sugiro, assim, sabe, como sugestão. Então tá, peça então pro consultor apresentar uma proposta, porque não entrou a proposta financeira, entrou o que eu ia fazer, né? Depois a proposta financeira ia ser outra, para daí ir pro estágio da direção, né, da diretora da empresa, ver se era aquilo, enfim. Que legal, e eu acho muito importante a gente trazer para o podcast, falando principalmente em núcleo de jovens empresários, olhar para como que a cultura organizacional se encaixa para quem é micro, para quem é MEI, para quem está começando há 1, 2, 6 meses às vezes, né? E como que eu olho para cultura organizacional? Isso aí não é para mim, eu comecei ontem, né? Como é que eu vou olhar a cultura organizacional para isso? E aí, como é que tu traz essa preocupação e esse olhar de... Espera aí, tem coisa aí ainda para ser olhado, por mais que tu ache que não. Como é que tu traz esse olhar para nós hoje, Thalita? É que a cultura organizacional é a cultura do dono, né? Então, assim, dificilmente alguma tomada de decisão vai ser diferente daquilo que eu penso, daquilo que eu acredito, dos meus valores. Então, é importante que primeiro eu entenda como essa pessoa, né, que criou essa empresa, ela pensa.
o que ela valoriza, como ela funciona, quais são as suas dores emocionais, as suas necessidades não atendidas, como ela funciona em geral, né? Então, cultura organizacional não é só para grandes empresas, é para pequena também. E aí, talvez o processo de olhar para isso seja um processo terapêutico, por exemplo. Sim. Né? Então, assim, eu escuto muitos relatos do tipo, poxa, fulana me tratou mal, e ela me trata mal quando acontece tal coisa. E a fulana que trata mal nem percebe que trata mal. Né? Então, aí a gente pode incluir processos de feedback, né? Aí incluir processos de rodas de conversa, contratar, talvez, alguma empresa mesmo com profissionais da área da psicologia para fazer uma escuta e depois dar um retorno. Porque tem coisas, a gente tem pontos cegos, né, no nosso jeito, que esse ponto cego, às vezes quando tu vê, tu fica chocado, né? Como isso? Então, sim, é algo que deve ser visto também pelas pequenas empresas. Eu estou trabalhando até com uma empresa de contabilidade elas estão fazendo uma coisa muito legal, assim. Elas contrataram o meu trabalho para fazer com elas, né? E contrataram, então, uma empresa de psicologia, especificamente, para fazer uma escuta com o time. E aí, o que a gente está fazendo? A gente montou Geralmente eu trabalho com essa parceria, né? Eu trabalho com psicólogos junto. Daí, a gente está fazendo uma conexão para ver que pontos cegos aqui elas não estão enxergando as sócias e que o time está enxergando. E como é que a gente pode avançar nisso, né, no futuro. Quem vai cuidar disso? E será que elas querem cuidar disso também, né? Porque eu posso olhar para isso, tá bom. É assim e deu. Tô com 5 quilos a mais, mas eu tô bem assim, né? Então eu posso ir vivendo daquela forma, ok? E às vezes o esforço que a gente tem que fazer para mudar, para alterar, naquele momento não é o momento. Sim. Também. Né? Então, também não quer dizer que porque eu tentei uma vez, não tento mais. Porque ontem eu era uma pessoa, hoje eu sou outra. As condições mudaram. Então, uma coisa que me irritava muito, assim, quando eu trabalhava em empresa, né? Acho que por isso que eu também larguei um pouco o RH. É ranço, né? Ranço que a gente fala agora, mas assim... Ai, não, isso aqui já foi feito. Isso aqui já foi feito. Caramba, por que eu tô aqui? Eu batia frustração, sabe? Mas por que eu tô aqui? Tudo já foi feito. Até que eu me liguei, né? Não, peraí, foi feito naquele dia, naquela época. Hoje é outra Outras época. pessoas. Nossa. Outras pessoas, outro contexto, outro mundo, é outro governo, sei lá, entendeu? Tudo diferente. Tem né? eu aqui, sabe? Então, não. Essa justificativa que já foi feito e não deu cabe, certo, é coisa de acomodado que não quer sair da zona de conforto, porque sim, vai cansar, tu vai ter que criar novas conexões neurais para fazer diferente. Sim. E o nosso corpo não quer fazer isso, nosso corpo quer comodismo. Cansa Sim. bem mais, né? Cansa bem mais, né? Ele quer manter tu ali viva. Então, essa é uma coisa que me incomodava bastante, assim, e é uma coisa que eu trago muito para as lideranças que eu trabalho, né? De que eles querem desacomodar o time, mas para eles desacomodarem o time, eles têm que se desacomodar também. Sim. Os próprios tomadores de decisões precisam sair dessa zona de conforto, né? Exatamente. Muito, muito. E quem sai... me empolguei aqui. Desculpa aí, gente. E quem sai é aquela pessoa que se destaca, né? Sim. É uma coisa simples e é aquela pessoa que... E sempre é isso, né? Sempre é isso. Sempre quem é. sai da zona de conforto, quem é crítico, quem é cético, é quem vai... Pô, peraí, essa pessoa tem uma coisa diferente pra me agregar aqui. E falando sobre... Eu gosto de trazer essa pauta aqui também, que, ok, nós estamos falando no podcast Papo de Empreendedor, mas não necessariamente todo mundo que vai ver é empresário. Pode ser um colaborador, pode ser alguém que quer intraempreender, né? Que alguém quer se capacitar cada vez mais, estar cada vez mais preparado. E olha que importante, que rico isso que tu tá trazendo aqui hoje para nós, Thalita. Que para se destacar, a gente não tá dizendo que é fácil se destacar em qualquer empresa, a gente tá dizendo que é simples, mas nós estamos dizendo que é possível e que para isso você precisa entender alguns dos seus valores e ser cético, não se acomodar, né? Isso eu acho que o principal, tu olhar para aquela ação, para aquela atitude dentro de uma corporação, dentro de uma empresa, e aí, qualquer tamanho que seja essa empresa, olhar e falar, tá, o meu chefe me pediu para preencher uma planilha. Para que essa planilha? Né? Onde que essa planilha vai me levar? Isso é cultura. Tá escrito ali que eu preciso, por exemplo, desburocratizar algumas coisas. Isso é um dos valores da empresa. E eu tô preenchendo algo que é super burocrático e que eu também tenho uma sugestão de aquilo ser melhor.
Então, poxa, ser cético, ser da zona de conforto, eu questionar as coisas, e questionar não é ir contra necessariamente, mas é colocar aquilo em perspectiva e falar, galera, será que faz sentido a gente olhar para esse caminho? Será que está agregando para a cultura? Será que não? E no momento e na hora certa, né? Isso é importantíssimo. Porque também acontece de ver a pessoa ser... Nossa, o cri-cri do cri-cri, totalmente sem noção, O tempo todo, né? Fora de contexto, assim. Então, saber ter os momentos. E aí é uma coisa legal para as empresas terem esses momentos de lições aprendidas, né? Gente, olha só, a gente tá fazendo dessa forma. O que tá funcionando? O que não tá funcionando? E o que se a gente fizesse ia fazer diferença? Sabe? Ter esses momentos de discussão mesmo, livre, tipo brainstorming, né? Sim. E poder sair com algo dali, com alguma ação, alguma coisa, né? Que às vezes as pessoas não se tocam. Por quê? Porque é tudo muito corrido, dia a dia corrido, e nunca tem tempo. Ai, isso eu escuto direto. Não tem tempo, não deu tempo. Isso é padrão. É ótimo, né? Porque daí a gente tem alguém pra culpar. O tal do tempo, esse tal do tempo aí. Ai, não deu tempo. Não era prioridade, né, amiga? Eu ia falar, uma de priorização não existe, né? Fala a verdade, não era prioridade. De fato, e eu acho legal trazer isso, porque dentro da Amper nós trabalhamos nesse aspecto de cultura que a gente chama internamente de FIPS e FEPS, que são as ferramentas explícitas de percepção, que são questionários, que são modelos pré-determinados, e ferramentas implícitas, que é a nossa observação em campo, né? Nossa observação prática do que está acontecendo. Às vezes num questionário, vou colocar isso porque meu chefe quer ouvir isso, mas no dia a dia a gente sabe que é diferente. E aí eu vou pegar num ponto muito crítico, eu acho, e muito polêmico também, que é líderes, CEOs, donos, estejam prontos e receptivos para receberem críticas. Para olhar para o seu negócio e entender que ele pode não estar perfeito, pode não estar como você quer que esteja. E isso é difícil também, eu acho, né? É bem difícil. Depende muito do perfil da pessoa, né? Eu, por exemplo, aqui pensando em casos, né? Também é o jeito de como tu falar também, de como tu dá esse feedback. Eu, por exemplo, tenho um CEO que eu trabalho, que eu mando áudio pra ele assim, oi, tudo bem? Olha só, tem uma sugestão. Todo, né? É só uma sugestão, né? E aí ele é super aberto. Aí ele escuta, ele faz e tudo funciona. Outro já é tão... A cultura ela é tão forte que não tem espaço pra isso. Tipo, tu quer, não quer... Não tem. Valeu. Valeu, sabe? Então... e tem outros que escutam um pouco, questionam um pouco. Acho que varia. E por isso é o jeito, né? É o jeito de... A gente entender o jeito de cada um pra saber como a gente vai se comunicar com cada um. Agora, estar aberto a críticas, enfim, isso é algo que... mexe diretamente. Eu acho, aí é mais um acho, né? Que talvez tu que é da psicologia, né, Nicolas, tu pode me trazer. Mas mexe muito com aquilo que a gente viveu no passado. Com certeza. Né? Então, assim, poxa, eu preciso provar o meu valor, então eu não posso errar. Como alguém aqui tá dizendo que eu não tô fazendo, que o que eu tô fazendo não tá bom. Né? E mexe com dores emocionais e tal. Então, aliás, eu escutei uma vez isso de um professor e eu acredito muito, assim, no que ele falou. Esse que todo grande gestor de empresa deveria fazer psicanálise, assim, sabe? Não comigo. Mas acho que deveria porque... o tempo todo tu tá sendo visto, tu tá sendo julgado, tem expectativas em cima de ti. Tu tem um peso também, que é... Se eu não fizer bem o meu trabalho, várias famílias podem ficar... né, sem salário, perder seu emprego. Então, tem um peso, tem uma responsabilidade grande ali, né? Que a gente não fala sobre isso, mas tem. Sim. Né? Então... Sim. E aí, falando sobre isso, dentro da psicologia, trazendo a pauta da psicologia, muito se fala de... voz para social, que se fala dentro das empresas, né? Que é as pessoas estarem livres e dispostas a ter esse pensamento crítico. A olhar para a cultura e falar, olha, achei muito legal a cultura, mas se a gente olhasse para isso, se a gente olhasse para aquilo. E esse é um termo que é muitas vezes trazidos, inclusive como demanda, não com esse termo propriamente, mas é trazido pelos líderes e donos de empresas. Mas aqui a gente permite todo mundo falar o que quer, mas aqui a gente está disposto a ouvir. Mas e o acolhimento? E a sensação de pertencimento que essa pessoa tem é legítima, é genuína? E a gente começa a olhar para todas essas pautas, porque
não adianta o discurso, olha, tô te contratando aqui, Thalita. Tô te contratando aqui, Andresa, e tu pode falar o que tu quiser toda hora, tá? E aí, na primeira oportunidade que tu fala assim, e aí eu não digo nem necessariamente pro líder, que tu tá numa roda trabalhando, e aí tu fala assim, nossa, mas esse computador podia ter um teclado maior. E aí o teu colega de trabalho fala assim, mas aqui não adianta falar isso porque ninguém quer fazer. E aí tu já quebrou aquilo na hora, por causa desse acolhimento, desse entendimento, dessa proximidade. E aí, de novo, a gente não tá falando, e eu bato muito nessa tecla, porque isso já enche o meu saco muitas vezes. A gente não tá falando de mimimi, a gente não tá falando sobre passar a mão na cabeça, a gente tá falando sobre performance, inclusive. E às vezes as pessoas não enxergam para isso. A cultura, ela alinha muito a performance. Já tive empresas que, na hora de fazer uma reunião estratégica, tinha um representante operacional de cada setor. Representante operacional, não era líder, não era supervisor, não, era um representante operacional para que trouxesse as demandas da forma com que ela é. E quão importante isso era na hora de pensar na estratégia. A gente tem nós pensamos aqui e a estratégia vai ser caminhar em direção ao sul. Pô, de novo em direção ao sul, mas a gente já tentou, mas a estratégia não funcionou. Então, quem sabe a gente vai um pouco mais para o norte, né? Então, essa orientação, essa preocupação legítima com as demandas internas, olha, não vou dizer de cabeça agora que pode ser a base de muita coisa sobre cultura organizacional. E voltando ao tema que a gente estava falando sobre pequenos e médios empresários e empresas, se preocupar com isso desde o começo é muito importante. Olhar para isso desde o começo é muito importante. Ok, hoje sou eu empresário, amanhã eu mais um. Depois de amanhã eu mais 2, mais 5, mais 10. E aí? O que eu tô olhando e que eu enxergo é igual ao que eles enxergam? E, de novo, dificilmente vai ser exatamente igual. Porque a gente traz contingências e passados infinitos, digamos assim, antes de estar aqui. E aí as empresas estarem dispostas a entender isso e a auxiliar nesse direcionamento, eu acho que é muito importante, né, Thalita? Eu não sei se tu traz hoje uma perspectiva de demandas de líderes e como é que tá essa preocupação dos líderes para entender a realidade e o contexto de cada colaborador. É bem difícil. Quando eu trago isso, eles ficam chocados. A maioria fica chocada. Quando eu digo, olha, tu tem que... Porque assim, ó, vamos pensar... aqui no Brasil, a gente tem muito isso, né? Esse olhar mais pessoal, né? O calor humano e tal. Por exemplo, eu tenho um cliente na Alemanha que eles não podem perguntar nada da vida pessoal. Só se a pessoa trouxer, né? Caraca. E ela é brasileira. Ela disse, meu Deus, Thalita, tu não tem noção, é muito sofrido pra mim. Se aqui todo mundo... porque não sei o quê. E olha que ela tá há anos lá, né? Mas assim, a gente ainda tem isso e pra nós, como cultura, faz muita diferença, né? Saber da vida da pessoa, saber desse contexto. Mas quando eu falo, eles ficam chocados, assim, não curtem muito, sabe? Às vezes por não saber fazer, não saber chegar. Conduzir, né? Não saber perguntar e tal. Não ter uma postura, um jeito, assim, mais brincalhão, às vezes, mais livre, mais... Então, ainda... Como assim eu tenho que saber da vida da pessoa? Sim, porque se tu souber, por exemplo, que a pessoa ela é casada, que ela tá com um problema, que o time que ela é, sei lá, colorada, gremista, e que deu um problema... Isso já vai te ajudar a puxar um assunto, ou a entender que aquele dia não é um bom dia para, por exemplo, marcar um feedback. Então, saber da vida, até para entender, às vezes, por que a pessoa chegou com uma cara fechada. E é bem comum, né? Assim, a pessoa tá com um problema de saúde na família e ela não conseguir se concentrar. É muito comum. Isso é de praxe, né? É muito comum. Então, saber disso, poder abrir esse canal de conversa é extremamente importante. E, infelizmente, eles ficam meio chocados quando eu falo isso, assim, sabe? Sim. E tu enxerga que tá tendo uma mudança nisso hoje, mais ou menos? Como é que tu acha que tá assim, se encaminhando essa perspectiva? É que depende muito do campo, né, Nicolas? Porque, assim, por exemplo, eu fui numa empresa no início do ano, que também era uma proposta de PDL, em que eu me senti voltando lá no início da industrialização, assim, né? Imagina. Isso foi em 2025, né? Eu quase que ouvi o Taylor lá, sabe? E das pessoas não darem bom dia, sabe? De não se cumprimentarem, tipo assim, manda quem pode, obedece quem precisa. O que importa é quem tá com a vassoura na mão,
Sim. Sabe? Quem tá produzindo, mas às vezes pode estar produzindo nada, mas tá... É. Ah, não. Tá Olha lá, trabalhando. o chefe chegou. Vamos, né? Vamos varrer. Tem um relato fazer. engraçado É. depois eu falo sobre isso. Né? E tem casos do contrário, totalmente o contrário, que tem liberdade pra... Às vezes a liberdade, ela é muito até demais, né? Então, É muito permissivo, né? tem de tudo. Mas uma coisa que tu tava falando, e eu pensando aqui em consultoria, né? Eu passei por uma outra mudança cultural. E aí, eu como RH, tá? Essa empresa, ela contratou 2 consultores para apoiar na mudança cultural. E foi uma coisa tão pesada, porque assim, as pessoas, quando elas percebem que elas não vão se adequar a essa nova cultura, elas vão saindo, né? Ou elas são saídas ou elas vão saindo. Sim. Mas a consultoria, ela trazia coisas, por exemplo, estamos aqui tratando de um assunto, tá? Ela trazia aquele assunto para a direção da empresa. Aí as pessoas não estavam mais confiando na consultoria. Na verdade, as pessoas saíam Sim. por causa da consultoria Sim. e não por causa da mudança cultural. Sim. Foi uma coisa assim, eu fiquei meio chocada com aquilo na época, sabe? Fiquei bem Mas chocada. assim funciona. Não pode funcionar assim também, né? Porque tu traz uma consultoria, por exemplo, para ser um meio de campo, muitas vezes, para demanda e começa... Eu não sei se pode. não era um método deles, talvez era um método, Sim. né? Tipo assim, vamos então agora pé na porta, mas foi uma coisa assim que eu pensei, puxa, eu nunca quero fazer isso, jamais, que Deus permita que eu tenha noção para não fazer isso, porque ficou uma coisa muito... Porque aquela história, é o do telefone sem fio, né? Uhum. Eu falo uma coisa pra ti, falo para ele, quando chegou pra mim, totalmente fora de contexto, e aí as coisas se perdem, né? Enfim, mas a empresa tá indo bem até. Não sei se vocês continuam lá. Enfim. O relato que eu trazi muito engraçado sobre essa parada de cultura de uma empresa que eu atendi, e existia a máxima disso de não poder estar ocioso. Nem 5, nem 10, nem 2 minutos. E aí, olha o que a galera fazia, né? Lógico que o nosso modelo dentro da Hamper, ele é de mão na massa, assim. Não é de, ficar ali no computadorzinho esperando chegar as demandas. A gente precisar botar uma botina, a gente bota a botina e vai no lodo. Tem que ser. E numa dessas chegou uma demanda que eu vi a pessoa no café, né? E a pessoa tava no café com, acho que era uma trena pendurada assim na cintura. E essa pessoa depois foi pra área do campo e eu, vou lá ver como é que vai ser o serviço da pessoa. Fui lá e ela com a mesma trena e andando pra lá e pra cá, assim, né? E aí eu ouço assim, né? Tá sempre tem que estar preparado, né? Deu, pra se precisar, não, pra chegar o chefe por perto. Então eu tava sempre mostrando que não, tô indo fazer alguma coisa, né? Uhum. Estou indo fazer alguma coisa. Se eu estou mexendo é porque eu estou indo fazer alguma coisa. Cultura do medo. Cultura do medo. Cultura do medo total. Total. E aí, de novo, a cultura do medo. E aí, chegava paralelo a isso, a empresa era super, por exemplo... Não, a gente ouve todo mundo. Uhum. Tá, mas, pô, teu colaborador tá andando com uma trena pra lá e pra cá só porque ele tá com medo de serviço Sem fazer nada. sem fazer nada, tomando um café. Por exemplo, ele não pode ir tomar um café pra, dar uma tranquilizada na cabeça. Não, ele tem que ir tomar um café porque ele vai lá fazer um serviço maior e não vai poder tomar depois. Então, não, já que ele vai ir depois trabalhar, ele pode tomar um café. Né? Então, existe muito isso de forma intrínseca, assim. É o discurso diferente da prática. Muito. Né? E é capaz que, eu não sei como é que foi, mas tu deve ter mostrado isso e não devem ter enxergado. Não, é capaz que foi assim? Não, imagina, nada a ver. Isso aí é mimimi dele. Capaz a gente não proíbe. Não, e aí vem assim, o fulano sempre tá trabalhando. Claro, Sim, né? Tá sempre com a fita Sabe? ali. E realmente o colaborador era um cara referência, assim, mas tu via também a necessidade dele ter esse momento de ócio, ter esse espaço. Ele mostrou aquela necessidade de uma forma mascarada até. E aí, ao invés de tu proporcionar um ambiente de fulano, cara, toma teu café tranquilo, sabe? A gente sabe que tu entrega, que tu produz e que tu, sempre que a gente precisa, tu tá ali fazendo. Então toma teu café tranquilo. E isso, cara, me desculpa se tu tá olhando e vai discordar do que eu tô dizendo. Se tu se colocar no lugar desse colaborador e tu sabe que tu pode tomar um café de 5 minutos ali e voltar pra área e voltar a trabalhar, e tu acha que isso não é um fator motivador pra pessoa continuar naquele lugar e às vezes entregar mais resultado, eu tô muito fora da realidade. Então, porque, na minha perspectiva, isso agrega demais a marca. Não, isso é científico. É só ler... Vamos ler Maslow, Sim. né? Sim, vamos ler Maslow. Clássico, né? Vamos lá, McClellan, sei lá. Vamos mais moderno. Inteligência positiva. Sim.
Então, isso é científico que tu tá trazendo. Sabe que isso é uma coisa que me indignava? Sério, porque, imagina, né, eu fiz faculdade em 96, me formei em 2004, e eu não entendia, tava tudo ali e as empresas não aplicavam. É. Eu pensava, mas por que eu tô Tipo, fazendo quase uma faculdade? receita, né? Quase uma receitinha. Por que eu tô fazendo faculdade se eu trabalhei numa empresa de cimento, né? Então, uma coisa dura, uma coisa mais Pesada, assim, assim. pesada. Então, tinha relações industriais. Sim, já né? é diferente de algo mais escritório. Né? Então, assim, bom, comecei a trabalhar, não tinha computador, assim. É uma baita experiência, assim, eu sou amiga de todas até hoje. Mas tinha essas coisas, essas incongruências, assim. Tá, mas, gente, a teoria tá dizendo lá, por que a gente não faz, né? Então, essas coisas me incomodavam bastante. E eu já voltando, né, a gente trabalhando o que a gente passou pandemia e como é que tá a cultura hoje pra quem tá fazendo home office ou que passou pelo home office. Porque eu acho que teve ali uma... Isso, eu vou deixar a propriedade pra Thalita tocar 100%. Né? Eu fiquei porque eu pensando sou que o Nicolas pós-pandêmico falando, também, né? daí eu pensei assim, não, mas o ócio, às vezes o ócio também acontece nesse ambiente que a gente não tem o controle, né? Que a empresa não tem o controle. Sim. São tantas emoções. Minha visão, tá? A minha visão é que nós não sabemos fazer. Nós não sabemos fazer home office. A gente não sabe como fazer. Nem a pessoa que está fazendo home office e nem a empresa. Que tá fornecendo. Ninguém sabe como fazer. A gente está aprendendo a fazer. Aí, quando a gente estava aprendendo numa curva legal de crescimento, né? Estamos rampeando. Olha aí, né? Acabou o home office. Gente, pelo amor de Deus, quando a gente tava começando a aprender como fazer... Adaptar, né? Acompanhar, aculturar... sei lá, diversas coisas que a gente ainda não Ser sabe. suficientemente permissivo, não exageradamente. Foram lá e cortaram, né? Então, assim, é uma coisa que pra mim, assim, é lamentável. Claro que eu entendo que tem toda a questão econômica de quantos prédios foram construídos, quantos restaurantes faliram, o movimento das cidades, que é importante a questão social, que a gente precisa e tudo mais. Só que, de fato, que muitas pessoas fizeram mudanças nas suas vidas pessoais porque... Tinha opção. Tinha o home office, né? Então, vamos pegar o caso do Nubank, que é um caso recente ali, né? Quanta gente, mas sim. eu me mudei pra não sei aonde, porque eu tô com a mãe doente e agora não tenho como ir pra São Paulo. Então, não dá pra tratar todo mundo igual. Tem caso a caso. Claro que não deveria ter sido numa reunião com 12 mil pessoas, né? Deveria ter sido, acho que era 7 mil pessoas. Deveria ter sido tratado caso a caso para não ter um movimento contra a cultura no meio de uma reunião com o CEO, né? Foi isso que aconteceu. Que cultura organizacional, a gente tá falando do jeito de ser, mas a gente tem naturalmente dentro, quando a gente fala de cultura, um movimento contra a cultura. Que são aquelas pessoas que não... né, que querem fazer mudanças em relação àquilo. Então, a gente tem na nossa sociedade e tem dentro da empresa também aquela pessoa que não concorda e que faz aquele movimento do... Tu viu fulano, não sei o que, também tem. Planta semente do mal, né? né? Claro que a gente... que planta semente e que às vezes é saudável. Sim. Né? Porque às vezes realmente a cultura não tá boa e que a gente precisa mudar. Eu não sei exatamente o que aconteceu no Nubank, acho que só quem viveu ali sabe, mas o que a gente leu e que ficou claro, na minha visão, o que faltou é tratar pessoas como pessoas. Então, assim, a gente não pode abrir uma live com 7 mil pessoas e anunciar simplesmente que acabou. Que acabou. Não, peraí, minha área tem, sei lá, 100 pessoas, eu vou ter que identificar quem são essas 100 pessoas, como é que tá o caso delas, para poder ajeitar o que fica melhor pro Nubank. Ah, não, mas essas 7 pessoas, essas 12, né, que foram no caso ali, não fazem diferença? Ok, então tudo bem, não faz diferença, tudo bem, né? Então deixa assim. Mas a gente não tá cuidando das pessoas como pessoas, a gente tá tratando as pessoas como coisas. Sim. Porque se a pessoa fez uma mudança de vida por causa de um home office, eu não posso simplesmente dizer pra ela, volta. Não pode, não dá. E aí, quando a gente tava aprendendo, começou a mudança. E aí tu quebra toda uma expectativa também, né? Quebra toda uma expectativa daquela pessoa quanto a uma marca, voltando àquilo que tu nos trouxe, Thalita, essa marca da empresa, uma marca organizacional da empresa, né? Pô, uma empresa que permite espaço, que permite crescimento, que proporciona eu estar com a minha mãe doente, por exemplo, que proporciona eu viver experiências que eu não viveria se eu tivesse uma empresa não home office, por exemplo. E a gente volta para aquela questão do contexto individual de cada um. Vou dizer assim, é fácil? Não é. Não. É simples? Não é. Mas é a melhor forma possível entender o contexto de cada um. É a melhor forma possível tu entender a realidade de cada colaborador, de cada um que tá fazendo parte dessa engrenagem. Porque, pô, Nicolas, olha, agora tu vai ter que voltar para cá e deixa tua mãe doente aí.
Pô, escolhi a empresa de vocês por causa disso. Pela Eu opção. nunca deixei de entregar resultado. Tá aqui o meu repertório inteiro. Tudo que é meu entregável tá sendo entregue. Qual é o motivo? Aí alegam N fatores, né? De performance, de engajamento, de comunicação, XYZ. Trazendo uma curiosidade, fugindo um pouco disso, mas eu estava vendo um vídeo que uma empresa fez um escritório virtual. Literalmente, é um jogo, Tipo um Second Life, assim. tipo isso. Aham. É um jogo no computador, tu tá ali fazendo tuas tarefas, e aí se alguém te chama no jogo, tu entra e tu é tipo um bonequinho mesmo. Tem um bonequinho dentro do jogo e tu fala com a pessoa ali. Uhum. Só que é cada um em um lado do Brasil, assim, né? Achei muito bacana isso. Um escritório metaverso. Exatamente, Massa. exatamente. Muito E aí, legal. tipo assim, se tu tá numa sala, tu fecha a porta, só vai poder ouvir quem tá naquela sala. Ah, que legal. Pode ir pro auditório, falar com todo mundo no auditório. É muito legal, muito legal. Mas quando eu fiz o mestrado, eu não participei da pesquisa, né? Tem uma pesquisadora, uma doutora, que a pesquisa dela foi toda no metaverso. Então, a gente tinha aula no Second Life. Que massa! Aham, então cada um do seu espaço, da sua casa. Claro que eu acabava indo para Unicinos, mas Sim. todo mundo, cada um do seu lugar, tendo legal. aula com a professora no Second Life. Que Eu show até isso. brinquei assim, ai, no Second Life eu vou estar magra. Lá Que é eu vou magra. diferente. Mas isso é muito bacana e eu acho que trazer esse olhar de... Como é que eu vou dizer? De preocupação com cultura desde o início é importante, né? Sim, e tem assim, né? Vamos pensar que tu fazer compra, né? Tu negociar preço, grandes quantidades, dá trabalho. Muito. Tu planejar a logística de uma empresa, dá trabalho. Tu pensar numa estratégia de marketing que traga vendas, dá trabalho. Tu fazer um planejamento financeiro de onde tu vai botar o dinheiro, onde tu vai investir, dá trabalho. Quer dizer, todas as áreas numa empresa dá trabalho. Por quê? Criaturas de Deus, vocês acham que pessoas não vão dar trabalho? Né? São as mais complexas, inclusive. Porque faz pessoas, processos, pessoas dentro de processos também. Então, assim, todas as áreas vai ser necessário um olhar Muito. de planejamento, de organização de processos, com as suas especificidades. Uhum. Então, às vezes a gente se ilude que pessoas é importante, assim como logística, assim como operações, assim como Financeiro. É mais uma área, né? É Sim, verdade. sim. E eu acho que ainda, estamos cada vez mais acelerando para um lado positivo para a cultura organizacional, não sei se concorda comigo, mas ainda engatinhando muitas vezes. Porque existe muito cultura do achismo para muita coisa ainda, né? Porque sempre foi assim, porque empresa X fez isso, então aqui vai funcionar também. E a importância de entender que pegar o exemplo dos livros. Existem muitos escritos nos livros e muitas orientações, mas que cada empresa, cada dono, cada cada eu empresário, cada intraempreendedor tem uma realidade própria, né? E a cultura, eu acho que ela precisa entender isso inclusive quando eu crio a cultura da empresa, eu preciso... criar a cultura é muito mais do que as plaquinhas da parede. E às vezes as pessoas não sabem nem as plaquinhas da parede, né? Então, Ou mudam, né? Ou mudam. E não atualizam as plaquinhas. Exatamente. É verdade, já vi isso acontecer. Vamos olhar pra outra coisa. E as plaquinhas tudo... Não, isso tá desatualizado, não é isso. Vou te mandar depois pelo WhatsApp. E fica nessas, né? Então, acho que olhar pra cultura nesse sentido torna extremamente diferente pra onde a empresa vai caminhar, né? Olhar pra cultura no sentido de... É pra isso que eu quero chegar mesmo? Os meus colaboradores estão olhando pra isso também? Eu tô deixando claro... E aí, deixando claro, vai muito além das plaquinhas de novo. É nas atitudes. Uhum. É numa postura, no posicionamento do líder, entender o impacto de qualquer ação, micro ou macro que ele tenha, se vai caminhar de acordo ou contra a cultura que ele está pregando. Não adianta eu falar, olha, a gente tem que ter uma cultura de inovação. E aí chega alguém na minha sala apresentando uma ideia e eu falo, não, mas isso aí a gente já tentou. Uhum. Pô, mas o cara se dedicou tempo, às vezes apertou a margem de trabalho dele o máximo para entregar o que ele precisa entregar e ainda fez uma inovação, e aí tu tá na cultura de inovação, a pessoa chega com a ideia e fala, não, já tentamos, não vamos tentar de novo. Que problemático que isso é, né? A cultura sustenta a estratégia, não Total. adianta, né? Essa é a frase mais certa. Muito, 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 muito. Mas eu acho que, eu não sei, eu acho que só sendo empresária, tá?
eu acho que a cultura organizacional, ela teve ela não se... A gente não conseguiu implementar, eu acho, por causa da mudança que teve esse processo de home office. Porque eu acho que as pessoas tiveram que trocar totalmente o que elas faziam, né? Eu digo assim, no sentido, escritório, eu abri na parte da pandemia, eu tive que botar todo mundo pra trabalhar de casa. E aí, como é que eu ia fazer isso? Sabe o que uma empresa aqui de São Leopoldo fez que eu achei muito legal? E aí também vai da disposição das pessoas, né? Porque daí tu também percebe se a pessoa tá na tua vibe. Elas criaram um grupo que, pós-expediente, elas se reuniam só pra falar bobagem. Tá aberto aqui pra quem quiser. E aí tu via quem vinha, quem tava afim, Sim. que tava conectado, engajado. E quem não tava, logo saiu, sabe? É criar esses espaços, festa online, sei lá. Sim. Né? A gente vai ter... Por isso que eu digo que a gente não sabe fazer. E quando a gente tinha a oportunidade de começar a experimentar pra ver se ia funcionar... Cortamos, então... Sim. Sim, e aí tu desconstrói um caminho que já não foi fácil ser construído até onde foi. Não, vamos parar a obra aqui daqui pra frente, não adianta. E eu acho prejudicial também, eu acho problemático esse olhar que a gente teve pro home office, assim. Mas eu acho que se encaminhando pra não necessariamente finalização de episódio, mas pra um final de episódio, eu gostaria que tu trouxesse pra nós, Thalita, algo que tu gostaria de passar pras pessoas, de novo, de qualquer nível de empresariado que seja, de CNPJ ou de CPF que esteja nos assistindo, alguma mensagem, algo que tu queira deixar sobre cultura organizacional que a gente não pode sair daqui não olhando para isso, assim. Bom, a gente trabalha cultura organizacional, né? Primeiro tendo a certeza que aquilo que está sendo definido é o que a gente quer, né? Aquele jeito fala com o jeito da alta gestão da empresa. Depois disso, a gente precisa treinar as pessoas nessa cultura, né? E aí é um treinamento que ele por vezes é um treinamento, por vezes ele é um desenvolvimento, então o desenvolvimento dura mais tempo, e isso não é benefício. Eu não tô dando um benefício pro meu funcionário, tô dando um cursinho pro meu colaborador, pro meu funcionário, enfim. Isso é maiores chances de dar resultado. Então, assim, eu não tô dando algo, eu estou ganhando algo quando eu faço isso. Aí a gente vai voltar para aquela história, né? Mas aí eu treino, as pessoas não ficam. Que bom que as pessoas não ficam, porque essas não tinham que ficar mesmo. Tu vai, então, olhar para os teus outros processos e ver como tu tá atraindo as pessoas certas. Então, desenvolver pessoas é a maior chance que tu vai ter de ter resultado. E esse desenvolvimento tem que estar conversando com a cultura que tu quer pra tua organização. Simples assim. Simples assim. Fantástico isso, porque a gente estava falando sobre sustentabilidade anteriormente e surgiu isso de olhar para algumas coisas como se fossem custos. Olhar para cultura organizacional, para treinamento ou planos de desenvolvimento, como se fosse custo. Tipo, nossa, estou rasgando dinheiro da minha empresa aqui, investindo em uma palestrinha, muitas vezes uma palestrinha de, sei lá, comunicação não violenta. Cara, peraí, vamos olhar para onde isso vai resultar, vamos olhar para o impacto, vamos fazer um acompanhamento pré e pós esse treinamento, vamos ver onde é que a gente chega. Boa. Né? E isso a gente também aplica na Ramper, essa questão de como é que tá hoje? Hoje tá XYZ. Agora, claro, não é milagre, nunca vai ser milagre uma cultura de organização, uma implementação de desenvolvimento. Hoje a gente falou sobre isso, amanhã mudou tudo. Não é assim que funciona. Não tem como vender isso, porque não é assim que funciona. Então, como as empresas precisam parar de olhar para isso como custo e olhar para investimento, né? Eu acho que tem que ser bem aplicado, na verdade. Muito. Como a gente vem trazendo em outros episódios. Eu acho que o que a gente tem que pensar é, eu estou preparado para isso? Sim. Eu tenho que estar dedicado a isso. Se eu quero fazer transformação, mudar de sistema, como a gente veio lá nos primeiros episódios, usando tecnologia, cara, se eu vou colocar uma coisa nova, eu tenho que me dedicar àquela coisa ser implementada totalmente. Total. Porque daí sim vai ser um custo. Se eu botar, pagar e não fizer, isso vai ser um custo. Era, né? Não, e as próprias empresas, elas cobram que os seus funcionários se atualizem e né? E aí, né? Né? Tá sempre se capacitando, né? E aí busca sempre né? Coloca sempre a responsabilidade no outro, né? E aí, como é importante a empresa também ser um mecanismo de apoio pro funcionário, pro colaborador, pro profissional, de falar, cara, peraí, a gente tá entendendo a tua necessidade aqui e nós temos como te ajudar, nós temos algumas capacitações, nós queremos saber onde tu quer chegar. Olha, isso é uma coisa absurda. Quão simples essa pergunta. Aonde tu quer chegar? Andrés, onde tu quer chegar? Thalita, onde tu quer chegar? Pouquíssimas empresas fazem clareza, isso. Né? Ter clareza.
Ter clareza de não adianta eu não quero que a Thalita ou que a Andresa saiam daqui, eu vou propor um aumento. Mas é em aumento que a Andresa e que a Thalita querem chegar? Às vezes não. Nicolas, eu entrei aqui na empresa X porque eu gostaria muito de ser um líder, ser um gerente. Independente de aumento ou não, às vezes. Agarra essa criatura, porque hoje em dia ninguém tá querendo mais ser. Agarra essa criatura. Estamos escassos de líderes do mercado. Escassíssimos de líderes do mercado. Nossa, ninguém quer, né? Meu Deus. Todo mundo vê só como um BO gigante pra resolver, né? E a diferença salarial, às vezes, nem é grande mesmo, né? Então, é muita responsabilidade. Meio que não compensa, né? Para as pessoas. É isso que as pessoas olham, porque a gente tá vivendo também um momento de olhar pra saúde mental, de curtir a vida, né? Que a vida é muito mais do que construir algo, sei lá... Material, né? Então, tem tudo isso. Muito massa isso. E... Thalita, eu te agradeço demais pela presença no podcast. Eu acho que agregou demais para quem tá assistindo também, para quem se colocou e se disponibilizou a assistir até esse momento do podcast. Passamos de 1 hora, né, de podcast. Então, a gente tá falando de um assunto extremamente relevante, de um tema extremamente relevante, que com certeza nunca é demais ser falado, né? A gente fala muito hoje dentro da psicologia, mas tem coisas que são tão óbvias, as pessoas não veem, mas é porque precisa ser falado ainda. Né? A gente entra naquela máxima do óbvio precisa ser dito, tava falando aí de falar sobre comunicação, é um problema milenar quase, e ainda precisa ser falado sobre comunicação, porque ainda é um gap, ainda é uma oportunidade. Então, te agradeço muito. Eu que agradeço. Inclusive não sei se o pessoal vai perceber essa grande diferença, que nós tivemos apenas uma convidada hoje, fechando com chave de ouro nesse episódio, nessa temporada. Não poderíamos ter fechado com chave de ouro, com um tema e com uma convidada mais especial que tu aqui no nosso podcast gente. hoje. E eu acho que trouxe, a gente veio dos episódios anteriores fazendo vários pontinhos e aqui a gente conseguiu englobar tudo do que a gente conversou em, né, coisas específicas, sustentabilidade, oratória, tecnologia, a gente passou vendas. Então são pequenas partes e aqui a gente construiu uma empresa gigante. A gente trouxe o geral da empresa, de tudo que a gente veio construindo até aqui. Eu acho que vai trazer vários insights. A gente sempre levanta. É o mesmo assunto, pode ser que seja o mesmo assunto, as mesmas coisas, mas a gente vai trazer ideias novas pra te pensar e até repensar, que se você não tinha a ideia antes, né? Ou não estava preparado naquele momento pra implementar, quem sabe seja agora. Exatamente. Quem sabe seja agora. Perfeito. Thalita, eu queria que tu também deixasse suas redes sociais pra galera, não sei se quer falar alguma coisa sobre isso. Eu quero, na verdade, agradecer o convite do Núcleo dos Jovens Empresários da Assiste. Eu tô também em um dos núcleos, né? Então, nunca tinha pensado em entrar na Assiste, mas aí foi... Tanto trabalhando com empresas que são associadas à Assiste, está sendo uma experiência muito bacana para mim, assim, diferente. Eu costumava atender bastante pessoas individualmente de outros estados, daí agora estar em São Leopoldo é bem legal. E a minha rede social principal, né, é o LinkedIn, então é Thalita Oliveira. Só procurar lá, Thalita Oliveira. E eu tenho um Instagram também, de vez em quando, que eu posto umas bobagens lá. Que é @thalita.oliveiraoficial. Muito obrigada. Muito obrigada. E a gente agradece muito até a Assiste pela oportunidade de a gente ter um núcleo de jovens empresários, né? Que a gente consegue... multissetorial, que a gente consegue trocar muitas ideias, às vezes totalmente parecidas, de empresas totalmente diferentes. Mas eu acho que agrega totalmente e a gente volta, né? O associativismo e todas as histórias que a gente trouxe durante esses episódios, né? Demais. E pra fechar com chave de ouro e com um tom de despedida e um friozinho, né? Dá um nervosinho de despedir. Até logo, quem sabe, né? Vamos pensando. Mas, de novo, convido a você que está assistindo a seguir nje.assistesl e Assiste São Leopoldo nas redes sociais. Um agradecimento imenso ao nosso patrocinador master, que foi o Sicredi, que comprou nossa ideia e que tenho certeza que enxerga valor nisso que a gente está fazendo e leva valor para você que está nos assistindo, porque isso só foi possível por termos parcerias como o Sicredi. A todos os nucleados com do certeza. Núcleo de Jovens Empresários que fizeram parte também do podcast, a todos os convidados que passaram por aqui. E até logo. Até logo. Com certeza. Obrigado por ter acompanhado a temporada até aqui. Espero que curtam, que compartilhem e que divulguem todos esses conhecimentos que, assim como a Thalita trouxe aqui, outros convidados trouxeram, para agregar muito na sua vida pessoal, profissional e na saúde aí da sua empresa. Um forte abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau.